Seja muito bem-vindo ao Pods Hora On, um programa de podcast para inspirar você a tomar a melhor decisão aí na empresa que você lidera, que é investir em educação. Educação é uma alavanca de crescimento, uma alavanca comercial, e para mim é um privilégio entrevistar pessoas tão inteligentes, tão fortes e com histórias inspiradoras. E hoje eu estou com uma convidada muito especial, mas antes eu quero agradecer à Faculdade FEX Educação, que é patrocinadora do nosso programa de podcast. A FEX Educação é a única faculdade brasileira especializada em educação corporativa sob medida com validade acadêmica. Então, nós apoiamos pessoas e empresas a criar produtos de educação com validade acadêmica para transformar o Brasil, porque nós acreditamos que a educação é uma alavanca de crescimento poderosa. Se você quer conhecer mais sobre a Faculdade FEX Educação, fica aqui nesse episódio que você vai conhecer muito mais. A minha próxima convidada tem 20 anos de RH, construiu a carreira de analista até head dentro do mesmo grupo e tem um currículo que mistura psicologia, análise transacional, 2 intercâmbios internacionais. Pamela Marim é head de gente e gestão do GRPcom, o maior grupo de comunicação do Paraná, e lidera todas as frentes de RH da empresa: treinamento, seleção, cultura, segurança, medicina e remuneração. Ela venceu o prêmio Ser Humano da BRH 3 vezes. Pamela, seja muito bem-vinda ao Pods Hora On. Obrigada, estou super honrada aí com o convite e até quero falar que eu também tive contato aí com a FEX Educação e fiquei muito surpresa com os trabalhos, com o nível técnico, a especialização, então acho que um super olhar de desenvolvimento aí para os nossos colaboradores, para os profissionais aí do mercado, acho que quem puder experimentar tem muito a ganhar com isso. Que bom, fico muito feliz. Ó, gente, não estava combinado isso aqui não, viu? Então, a Pamela está falando aí do que ela realmente acredita, nem sabia, né, Pamela? A gente nem falou sobre Sim. isso antes de começar o episódio, mas fico feliz que você tenha sido impactada de maneira positiva pela FEX Educação. Bom, para a gente começar o nosso programa de hoje, eu queria ouvir um pouquinho dessa história sua, né? Você chegou, né, como analista até o cargo de liderança dentro do mesmo grupo, e a gente sabe que essa construção é uma construção rara nos dias de hoje, que a gente vê as pessoas buscando múltiplas experiências em muitas empresas. O que você viu, né, nessa trajetória que te convenceu de que o RH ele pode ser mais estratégico do que operacional? Como é que foi isso para você? Legal. Quando eu me formei em psicologia, eu já tinha muito uma coisa de ajudar as pessoas, né? Quando eu escolhi a profissão, eu vim muito com esse drive, né, na escolha do que eu queria fazer. E ao longo do tempo, né, eu tive outras experiências antes de entrar aqui no GRPcom, mas aqui a gente tem um olhar muito, como a comunicação é como é que eu posso dizer, é uma poderosa ferramenta de transformação, porque quando você tem informação, quando você tem conteúdo, quando você se envolve com a informação, você entende o quanto ela pode ser transformadora no mundo. E aí eu entendi que, unindo isso ao meu olhar para as pessoas, a potência que o RH tem dentro de uma organização de fazer transformação com as pessoas também, através das pessoas, eu entendi que essa era a minha missão, e aqui eu tinha esse espaço para pilotar, né, esse meu desejo aí de transformação e de ajudar as pessoas mesmo com esse olhar. E aí fui experimentando, né, entrei na área de seleção, então eu tinha muito contato com os candidatos, com os anseios, com os desejos das pessoas, então era muito bacana ver uma pessoa entrando numa vaga, né, inicial e ver ela galgando dentro da empresa, né, o seu desenvolvimento, o seu espaço, o seu crescimento, e aí ali eu fui entendendo o quanto eu realmente gostava de estar dentro da área de recursos humanos. E depois fui experimentando outras coisas. Aí virei, né, o que hoje eles chamam de business partners, então comecei a ter mais contato com a liderança, a entender o quanto o papel da RH como estratégia no negócio e como apoiador, né, desse líder que está ali na ponta todos os dias, olhando para o negócio, olhando para as pessoas, olhando para a estratégia, olhando para as entregas.
o quanto eu era a parceira dele nessas discussões, nessas construções, nesses olhares, e fui, né, ganhando espaço dentro da empresa para ir abraçando outros desafios também. Então, assumi a coordenação de seleção e treinamento, depois assumi toda a área de desenvolvimento de DHO, que nós chamamos aqui, né, trazendo também a área de seleção, de treinamento, e as BPs também, eu passei a ser responsável por essas consultoras que articulam internamente com as lideranças, e agora, né, mais ou menos há uns 8 meses, assumi todas as frentes aí, né, desde folha, segurança, até as áreas mais estratégicas de cultura, né, de olhar com o board da empresa ali, do que realmente a gente precisa das pessoas para fazer com que o negócio faça a transformação que a gente imagina e concretize a nossa missão, que é muito forte, que é estimular o desenvolvimento das pessoas. A gente fala que através da comunicação, da informação, a gente pode ter as pessoas com mais criticidade para olhar o que está acontecendo no país, o que está acontecendo no seu ambiente, o que está acontecendo dentro do seu círculo familiar. Então, a gente entende que o poder que tem a comunicação e o poder que tem essas pessoas que estão aqui dentro com a gente fazendo essa transformação. Então, eu posso dizer que eu me conecto totalmente com a missão da empresa, e ela se conecta muito com o que eu olho dentro do RH, que é o desenvolvimento das pessoas, né? Nada mais do que estar aqui dentro e, através das pessoas, promovendo o desenvolvimento delas, o negócio ganha com isso. Então, eu acho que eu não me imaginaria em outro lugar que não fosse, né, hoje dentro dessa empresa, dentro desses desafios e com essa missão dentro da área de recursos humanos. Perfeito. E estar numa empresa que valoriza a educação e valoriza o RH de maneira estratégica é muito poderoso, porque a gente também se sente mais forte. Eu já trabalhei no corporativo, hoje fundei a FEX Educação e lidero a FEX, mas já trabalhei no corporativo e tive o privilégio das 2 empresas que eu trabalhei serem empresas que valorizavam a educação. Então, isso dá para a gente mais força, né? Porque a gente não fica ali brigando sozinho ou querendo lutar por um espaço novo, né? É uma empresa que valoriza e isso é muito positivo. Agora, você tem uma formação, inclusive nós 2 somos formadas aí em psicologia. Legal, não sabia. Sou psicóloga de formação, mas eu fui para a linha do psicodrama, da neuropsicologia, fui para uma linha um pouquinho diferente, mas que no final, né, a gente sabe que tem conexão. E olha só, outra familiaridade, você fez 2 intercâmbios, eu também fiz, morei no Canadá, morei na Itália. Conta um pouquinho para a gente quais países você fez. Acho que você caiu para mim, mas eu vou contando um pouquinho aqui. Eu fiz. O meu primeiro intercâmbio foi no Canadá também, por coincidência. Eu fui para Toronto, fiquei lá por 40 dias. Eu fiz intercâmbios curtos, eu não morei por muito tempo, né? Porque eu queria conciliar com o meu desafio aqui, eu não queria sair da empresa na época, então eu entendi que eu não deveria fazer uma rescisão ou pedir uma licença. Então, eu acabei utilizando o maior período que eu tinha das minhas férias, mais alguns dias que eu negociei com a corporação. Você está me ouvindo? Que você tinha sumido? Sim, estou te ouvindo. Então, e aí eu fiz esses primeiros 40 dias lá, então nessa primeira vez eu fui com inglês super básico, então me bati bastante, mas eu falei, eu preciso ir, porque o inglês você só desenrola se for na prática, né? Você pode fazer anos de curso, estudar bastante, mas a prática realmente é o que destrava, né, a tua vergonha, então eu entendi que eu tinha que ir. E depois alguns anos depois, eu fui com o meu atual marido, daí ele queria muito fazer, e aí eu falei, não, então agora vamos 2 juntos, e aí nós fizemos nos Estados Unidos, fizemos em San Diego, e foi uma experiência também riquíssima, né, e aí eu já tinha um inglês melhor, então aproveitei melhor a escola, a gente fez, o meu marido é formado em turismo, então ele fez um roteiro espetacular, a gente aproveitou, assim, o tempo que a gente ficou, a gente explorou muito as cidades em volta, explorou muito San Diego, a gente conheceu muito da cultura, então foi muito, muito, muito especial, assim. Mas eu te digo que o Toronto mora no meu coração, assim, acho que é uma cidade muito acolhedora para quem vai com essa experiência ou de imigrar, ou de passar uma experiência
curta, né? Eles estão mais acostumados com a circulação de imigrantes muito diferentes, né? Então, tive contato com árabe, com chinês, japonês, então foi assim muito rico, muito mais rico até do que a experiência que eu tive em San Diego, assim. Então, para mim foi um gatilho ali bem importante para trabalhar o inglês, assim. Muito bom. E como que isso te ajudou hoje, na sua carreira dentro do RH? Eu te digo principalmente porque eu acho que você fica mais empático ainda a olhar os desafios das pessoas, assim, né? Porque eu estava em turmas que eu não conhecia ninguém que estava fazendo inglês comigo, então a dificuldade da conexão de cultura, né? Então as pessoas tinham ritmos diferentes ao longo do dia, escolhas diferentes, né? Então tinha colegas que gostavam muito de ir a museus, outros que gostavam de ir a cinema. Então, isso foi legal também da minha adaptação e do meu desenvolvimento, até do olhar da cultura mesmo. Então, eu tive a oportunidade de aprender a falar o meu nome em japonês, escrever meu nome em chinês, né? Então, assim, coisas muito diferentes, entender até como a cultura deles olhava o desenvolvimento, né? Por exemplo, tinham pessoas que estavam lá por investimento do próprio governo, né? Então, como o governo olha o desenvolvimento das pessoas, mandando, né, adolescentes aí com 18, 20 anos para estudar inglês, entendendo que isso vai trazer retorno para o país, então isso é olhar desenvolvimento. Então, me trouxeram bastante gatilhos, assim, para o olhar do quanto potencializar as pessoas, né, e ali muitas delas estavam com o investimento do governo com esse olhar, pode fazer o país crescer, né, então, como a gente investir realmente nas pessoas dá potência para a nossa sociedade. Então, para mim, eu vim muito com quando eu voltei, eu vim muito com isso de, puxa, a gente tem que dar mais ferramenta de desenvolvimento para as pessoas internamente, as pessoas têm que ter mais fácil acesso às informações do que a gente já tem, né? Então, dali a gente começou a discutir plataforma de desenvolvimento online, para que isso ficasse mais pulverizado o conhecimento. Hoje a gente tem programas estabelecidos de desenvolvimento de liderança, então me trouxe bastante maturidade de olhar que realmente aquilo que o nosso presidente pregava muito, que é pessoas desenvolvidas mais potência, para mim ficou ainda mais evidente, assim, em termos de experimentação dessas culturas diferentes, assim. Eu recomendo para todo mundo, né? Independente se vai estudar inglês ou não, eu acho que se conectar com outras culturas é uma experiência que ninguém tira de você e é um desenvolvimento que você não vai adquirir, né, nos livros, né? Eu acho que só com contato com pessoas diferentes mesmo. Amplia muito a nossa percepção de mundo, e Uhum, isso faz com que a gente encare as outras, as rotinas e o dia a dia de maneira uhum, diferente. É uma flexibilidade muito grande uhum, que a gente vai ganhando, né, na medida que a gente tem essas experiências, não só internacionais, mas também interestados aqui no Brasil, porque a gente uhum, tem uma diferença muito. Eu sempre, quando eu uhum, vou para o Sul ou quando eu vou para o Nordeste, eu tenho esse impacto cultural, que é tão uhum. importante para a nossa aprendizagem. Agora, falando em educação e aprendizagem, a gente sabe, Pamela, que TID sem indicador, ele é um hobby, né? Como que você, para a gente fazer um benchmark aqui, porque a gente tem essa proposta no Pods Hora On, como que você mede corretamente o impacto de um programa de desenvolvimento aí no grupo GRPcom? Uhum. A gente tem algumas formas, né, dependendo do programa. Então, eu consigo, por exemplo, num programa de liderança, desde acompanhar como é a avaliação dele sobre o que ele adquiriu de conhecimento. Depois eu tenho as BPs que na ponta vão acompanhando a aplicabilidade do que foi aprendido, né? Se esses líderes experimentaram as ferramentas dentro das suas equipes. Eu tenho a própria Uhum. pesquisa de clima, por exemplo, que depois eu consigo entender se o resultado do desenvolvimento desse líder está refletindo na percepção do time também, né? Então, a gente tem perguntas na pesquisa de clima que falam sobre o papel dele como líder, sobre a comunicação dele dentro da área, sobre se ele se preocupa com o desenvolvimento do time, se isso está claro para as pessoas. Então, eu também consigo mensurar se lá na ponta isso está reverberando dentro da equipe que ele cuida.
O próprio acompanhamento, e isso a gente mede anualmente, então um líder que faz um treinamento, todos os anos a gente vai acompanhando os resultados da pesquisa de clima deles, se tem melhorias, não tem, e as BPs também, né, que são as parceiras de negócio ali das lideranças, conseguem me trazer gestores que já estão usando ferramentas, como estão sendo utilizadas, se os mapeamentos que foram sugeridos foram aplicados. A gente acompanha também o investimento que a gente faz todos os anos em desenvolvimento, então as áreas têm verbas específicas para trabalhar o desenvolvimento dos times, e nós aqui no RH temos verbas específicas para trabalhar mais soft skills. Então aí a gente senta no começo do ano, discute com a diretoria e vai acompanhando se esses soft skills que a gente definiu como desafios do ano se melhoraram ao longo do tempo na nossa avaliação de desempenho. A nossa avaliação de desempenho ela é mensurada também uma vez ao ano. Então, eu consigo sentir se, por exemplo, uma das nossas atitudes lá, que é inovação, se naquele ano que eu investi mais em provocações de inovação, se é aquela curva, né, de experimentação e de demonstração de inovação em resultado, eu consegui na minha avaliação de desempenho. Então, se as pessoas estão demonstrando mais essa atitude, estão pilotando mais essa atitude no dia a dia. Então, a gente também então, você consegue usa a acompanhar. avaliação de desempenho como principal indicador. Também. Isso, pesquisa de clima, quando eu estou falando de desafios de liderança, né? Eu também acompanho, a gente tem algumas jornadas que são específicas, internas que a gente desenvolveu, então elas têm reciclagens anuais, e aí elas têm, não provinhas, mas testes para a gente sentir o quanto o conhecimento grudou, né? Então, o quanto colou, e o quanto a gente precisa reforçar alguns conceitos também, então essa também é uma forma da gente acompanhar um pouco esse olhar. Acho que hoje são os indicadores mais maduros, assim, que a gente utiliza para esse acompanhamento. É bem desafiador você acompanhar, né, o quanto está efetivamente lá na ponta aquilo que você investiu, desenvolvimento refletindo, porque tem muitos elementos que são subjetivos e depende muito de como o indivíduo utiliza esse conhecimento, mas a gente vem cada vez mais acompanhando, né, através dos indicadores ali da avaliação de desempenho, principalmente, da própria pesquisa de clima, se a nossa régua balançou ou não balançou, né, após um investimento mais, um pouco mais robusto ali naquele ano sobre aquele comportamento ou sobre aquela técnica. Por exemplo, esse ano a gente vai estar montando um programa de desenvolvimento de estímulo à utilização da inteligência artificial. Então, eu também quero sentir lá na frente, né, depois que a gente fizer o programa, o quanto a gente conseguiu colocar cases de pé com a utilização da inteligência artificial. Então, essa é uma mensuração. Quantos cases de, por exemplo, de melhoria de produtividade, mudança de processos a gente vai ter até o final do ano na empresa, após esse investimento no olhar de inteligência artificial. Então, a gente também vem criando esses outros mecanismos para a gente poder sentir o quanto o investimento está sendo efetivo, ou o quanto precisa ser estimulado ainda mais, ou precisa ser maior, né? Então, a gente tem conseguido acompanhar dessas formas. Perfeito, maravilha. E o indicador, ele acaba sendo uma referência muito importante até para a gente justificar mais orçamento e entender, eu gosto muito de trazer o indicador também de o quanto nós estamos economizando de saída, de absenteísmo, de ter que contratar uma pessoa para liderança, porque a gente sabe que o onboarding na liderança, ele vai levar de 6 meses a 1 ano, para acontecer com profundidade, então tudo isso custa. Então, às vezes, eu vou falar em números, né? Um líder que custa para a empresa 15.000, contando né, em cargos e salários, ele custa 15.000. No ano, a gente já está falando de 180.000. Agora, se eu invisto num programa de liderança para talentos, para preparar esses líderes, por exemplo, potenciais líderes para promoção, e eu invisto 100.000, eu já estou economizando, né, valor, porque eu tenho que pensar nesse 180 multiplicado por um grupo de talentos. Sim, então, que no mínimo 25 ou 20 pessoas serão impactadas, por exemplo, né? Exatamente. Então, assim, na hora que a gente faz o cálculo, se eu pensar em 10 pessoas num programa de desenvolvimento de talentos, eu já estou olhando para uma economia aí de 1.800.000. Só que eu vejo, Pamela, e quero ouvir a sua visão, muitas vezes o RH longe dessa conversa.
né? O RH muito numa conversa de orçamento, de precisa, né, dos indicadores básicos ali de desenvolvimento, e não nesse preventivo, né? E nesse olhar mais estratégico, pensando tanto em economia, quanto também em geração de receita, né? A educação como uma estratégia de geração de receita. Como que você enxerga isso na prática, não só na sua liderança, porque você já tem um olhar bem mais estratégico, mas analisando os colegas, né, os ambientes de RH que você convive, como que você faz essa leitura? Eu acho, olhando aqui, a gente tem até um desenho bacana, assim, por exemplo, o nosso orçamento, ele é base zero todo ano, então todo ano eu tenho que sentar com o board da empresa e a gente definir quais são os projetos do ano, quais são as expectativas de desenvolvimento que a gente tem, aonde efetivamente a gente quer trabalhar, e aí sim se discute o dinheiro, né? Então, antes de discutir o dinheiro, a gente discute o que a gente quer, né? Então, esse ano, como eu comentei com você, a gente vai tocar o programa de liderança, a gente vai ter pontualmente alguns líderes, né, mais robustos ali, diretores, participando de alguns outros cursos que a gente já mapeou externamente, e eu vou trabalhar a inteligência artificial como o meu grande norte do ano para toda a empresa. E aí a gente discute a formatação do programa e aí a gente discute o dinheiro, né? Então, antes de eu começar dizendo eu quero 100 mil, eu tenho que dizer o que a gente quer fazer e em concordância com os desafios da empresa, né? Com o que o negócio também precisa, a gente bate o martelo e aí a gente começa a cascatear esse exercício. Né? Recentemente, a gente até conversou com algumas empresas nessa linha mesmo, de entender se a gente que estava se a gente estava descolado ou não, né, do que era realmente estratégico, ou como que as empresas têm feito esse olhar. E até foi legal, porque tinha uma parcela até grande de algumas empresas já fazendo esse olhar mais da necessidade do negócio do que só, por exemplo, cumprindo legislação, né? Porque tem treinamentos que a gente tem que cumprir, que são legislação, altura, eletricidade, enfim, né? Dependendo do desafio que você tem dentro da empresa, você tem algumas questões legais ali com as NRs que você precisa cumprir. Mas isso tem que ser a menor parte do teu investimento, né? A maior parte do teu investimento tem que ser na capacitação mesmo do que efetivamente vai fazer o manche da empresa virar. Então, e eu vi nesse grupo, pelo menos, algumas empresas já com essa reflexão um pouco mais aguçada, assim, de que não adianta a gente só defender o dinheiro, né? Então, foi bacana a troca e até a gente ficou bem satisfeito, né, de saber que a gente estava num desenho legal. Claro que isso desafia muito mais o RH, porque é mais fácil você, todo ano, ter um dinheiro ali, né, já pré-definido, e aí depois você pensa em como utilizar, do que você ter uma estratégia, e aí, a partir daquela estratégia, você defender um orçamento, né? Então, eu digo que faz com que a gente estude muito mais aqui, com que a gente circule muito mais em eventos para entender o que é tendência, o que efetivamente a gente precisa. Eu participo de eventos do negócio, porque eu preciso entender para onde o meu negócio está indo, né? O que o meu head, o meu CEO aqui do negócio está pensando em relação ao negócio, para eu poder entender o que eu vou propor que vai fazer sentido para ele também, e aí ele vai me ajudar a pilotar, inclusive, que eu preciso ter esse público embarcado, né? Nada que a gente não comece de cima, não cascateia legal, né? Então, se esses caras não estiverem convencidos de que aquilo pode ser transformador para o negócio, dificilmente a ponta vai embarcar com a mesma energia. Então, eu posso dizer que eu me sinto bem mais desafiada todos os anos numa discussão de orçamento, porque eu não vou lá para discutir o dinheiro, eu vou lá para discutir qual é a entrega que eu vou fazer, né, como RH junto com o negócio. Maravilha. E você sabe, Pamela, até compartilhando um pouquinho com você, com o pessoal que está acompanhando em casa, que foi exatamente por conta dessa questão estratégica que a faculdade FEX Educação surgiu. A gente surgiu a partir de uma necessidade de uma empresa parceira nossa, a Embracon. A gente presta serviço para eles vai fazer 7 anos já. E eles trouxeram para mim uma necessidade de criação de pós-graduação personalizada para a liderança deles. E como eles tinham um objetivo estratégico de expansão, eles precisavam começar a preparar talentos dentro da empresa, justamente para economizar esse tempo, né? Fazer essa economia de tempo de desenvolvimento. A gente começou treinando, né, capacitando a liderança, e aí a gente desenvolveu um MBA em liderança e futuro do trabalho com ênfase em consórcio, né?
ali para a operação deles. Super personalizado, né? Super personalizado. Super personalizado. E eu percebi uma demanda altíssima. Por quê? Porque a gente tem um mercado, você pode validar ou invalidar isso, mas o que eu percebi no mercado? Muitas consultorias grandes com cursos de prateleira e consultores pequenos criando sob demanda, sob medida. Só que sem força para tracionar e sem validade acadêmica. Então, na hora que eu vi esse cenário, eu falei: olha, tem um gap que é o caminho do meio aqui, né, que é o curso com validade acadêmica, um curso sob medida, mas que seja um programa robusto, que não seja aquele evento Coca-Cola. Então, inclusive, a Faculdade FEX Educação, patrocinadora desse podcast, se você está acompanhando e quer entender como que nós podemos apoiar o seu negócio estrategicamente, pensando soluções de educação personalizadas, aqui na descrição desse vídeo tem um link para você fazer uma reunião gratuita para a gente analisar a estratégia do seu negócio e como que a educação pode ser uma alavanca de crescimento. Então, é só você procurar o link e se inscrever. Então, a gente fez esse movimento, Pamela, justamente com esse objetivo, né, com essa missão. E hoje, com a inteligência artificial, a gente consegue acelerar e otimizar o custo. Então, o que antes né, se cobrava 1 milhão para produzir, a gente consegue produzir hoje em dia com 100 mil, 150 mil, por conta dos acessos da inteligência artificial. Agora, voltando para o RH, quais são os cargos mais críticos que você acredita que a IA vai substituir nos próximos anos? Como é que você está olhando para isso? Essa é uma conversa bem polêmica, né? Até esses dias eu estava ouvindo um podcast até do Walter Longo, e eu gostei muito da frase que ele falou, assim, isso me trouxe bastante reflexão, né? Tá se falando muito do quanto vou perder um emprego por conta da IA, né? Vou perder meu cargo por conta da IA, e ele trouxe uma reflexão de que, na verdade, não é nem que algumas posições vão deixar de existir, ou que as pessoas vão perder o emprego por conta da IA, mas na verdade, uma pessoa que usar a IA é que talvez tenha a chance de substituir a sua cadeira, né? Porque vai ser alguém com, a gente está chamando de humano expandido, né? Então, alguém que consegue expandir além do seu cérebro para fora, trazendo aí a inteligência artificial, então ele vai ter muito mais ferramentas e skills à sua mão do que quem não estiver utilizando. Então, eu não sei nesse momento ainda se eu acredito que posições vão deixar de existir totalmente. Eu acho que o que talvez a gente tenha multi-habilidades, né? Então, talvez você não vai ser mais um RH que não vai ser analítico, porque você vai ter uma ferramenta à sua mão que vai te trazer dashboards maravilhosos, e aí você só não usa isso, né? Se você não tiver condições de fazer uma análise, por exemplo, então você vai ter que aprender como RH a usar os dados mais do que nunca. Talvez eu tinha um olhar de comunicação em que eu dependia talvez de uma agência, e agora eu talvez consiga produzir mais informação para o meu time interno com mais rapidez do que eu teria entrando numa fila, por exemplo, de uma agência, na produção de uma peça. Então, acho que, na verdade, eu vejo muito mais como se a gente ganhasse mais habilidades, né? Mais ferramentas. Então, eu vou ser um humano que... Eu não vou ser só um humano que olha só para o RH, uma psicóloga, né? Eu vou ser uma psicóloga que vou ter facilmente ferramentas de análise de dados, vou ter facilmente, talvez, ferramentas de cruzamentos de informação, vou ter ferramentas que vão me ajudar a gerenciar meu dia a dia como líder, né, e facilitar a minha gestão do dia a dia. Então, eu vejo muito mais a oportunidade de a gente ser mais potência do que perda, né? Então, eu tenho tentado olhar, depois desse podcast que eu ouvi do Walter Longo, eu confesso que eu tenho procurado o meu drive muito mais, e é isso que eu tenho trazido muito para o meu time, assim, né, do quanto a gente precisa experimentar, porque, no fundo, todos vocês vão ganhar habilidades novas, né, e isso vai deixar vocês ainda vai melhorar a empregabilidade de vocês, porque vocês vão ser RH, mas vocês vão ser RH com conhecimento de designer, vão ser RH com conhecimento de Power BI, vão ser RH com muito mais avançados em planilhas, por exemplo, que talvez a gente, como humanas, tem mais dificuldade, mas com uma IA, você vai fazer isso com o pé nas costas. Então, eu tenho tentado olhar por esse olhar mais otimista e como a gente aproveita a potência que a IA vai nos dar mesmo, né? Eu acho que veio para fazer muita transformação.
Perfeito, muito bom. E, Pamela, fazendo um racional aqui. Uhum, Considerando, eu acho que vem para trazer muita transformação. uhum, Aqui na Fex Educação, a gente tem utilizado muito, não só como ferramenta, como instrumento de trabalho, mas também com expansão da capacidade de cada uhum, colaborador. Então, um líder que tem um time de agentes trabalhando com ele é muito mais uhum, poderoso do que trabalhando somente com humanos, né? Então, uhum, eu também tenho uma visão muito próxima da sua, dessa intersecção dos uhum, funcionários IA e dos funcionários. A gente já tem uhum. nome para as IAs aqui, o negócio, todo mundo tem nome, já está no organograma, é uma coisa incrível. Agora, voltando para a Gostei dessa educação, ideia, vou pôr no organograma também. põe no organograma, filha. Aqui a gente coloca no organograma, já tem pessoal do atendimento, pessoal no Legal, financeiro, a gente já tem na área de produto, na área de marketing, todo mundo tem nome aqui. legal. Agora, pensando na evolução, para a gente fechar esse raciocínio e Uhum, caminhar para o fechamento aqui do nosso episódio. Quando a gente pensa em inteligência artificial, a gente está pensando num comportamento autodidata. Mas nós que uhum, estamos no RH e na frente das lideranças de educação, a gente sabe que o público, né, e as pessoas uhum, não são autodidatas. Nós não temos um uhum, modelo educacional no Brasil que sim. incentiva essa postura autodidata. Qual que você considera a melhor estratégia para as empresas começarem a incentivar esse comportamento autodidata? Uhum. Acho bem legal você tocar nesse assunto, que foi com isso que a gente se deparou recentemente, né? A gente tem um comitê aqui de inteligência artificial dentro da empresa, que são pessoas que estão pensando, né, nesse olhar cross, desde governança, cultura e cases, né, efetivamente de IA e ferramentas que a gente pode é, definir como ferramentas corporativas, mesmo que serão definidas dentro da empresa. E a gente estava discutindo exatamente nessa linha, assim, do quanto a gente fez um mapeamento dentro da empresa e quanto o uso ainda ele é ocasional e ainda, de certa forma, bem incipiente, né, com ainda muitas pessoas inseguras, né, sem sentir tanta habilidade para, inclusive, avaliar os riscos, né, em que momento sim, em que momento não utilizar, de que forma utilizar, e foi aí que a gente entendeu que a gente precisava investir em desenvolvimento, né, em letramento em inteligência artificial, né, então ficou muito claro para nós que a gente só dizer usem a inteligência artificial não vai ser suficiente se a gente quiser realmente que isso incorpore o dia a dia das pessoas aqui dentro. E aí a gente volta para a velha estratégia de sempre, que é dar conhecimento, né? Então a gente tem montado, a gente está exatamente nesse momento montando a jornada de inteligência artificial para os nossos colaboradores, que vão ter etapas só com a liderança, porque também tem um papel do líder ali como incentivador, estimulador e como a pessoa que vai cuidar da governança dentro da área dele também, né, dos dados que são colocados dentro da ferramenta, de como trabalhar e cuidar desses dados também que a gente está, né, recebendo da IA, na escolha da melhor ferramenta, então a gente vai ter um trabalho só com a liderança sobre isso, e também a gente vai daí para as equipes. E a gente entendeu também que ele não pode ser um movimento pontual, né? Ele precisa ser uma jornada, e até comentei assim, gente, esqueçam se vocês acham que a gente vai falar de IA só em 2026. Isso vai passar a fazer parte, né, do meu olhar como RH e do olhar de vocês como líderes e das equipes todos os anos, né? Então, o desafio também de montar workshops constantes que tragam elementos diferentes, conhecimentos novos, provocações novas, né? Então, a gente vai fazer um primeiro letramento para a gente tentar equalizar o conhecimento, né? E deixar as pessoas mais seguras sobre o que existe, o que não existe, o que é fantasia, o que não é em relação à inteligência artificial. E aí, depois, a gente vai trabalhar com ações pontuais. Então, treinamentos na nossa plataforma de e-learning, sobre as ferramentas, sobre a perspectiva da inteligência artificial, e depois workshops que a gente traga profissionais convidados do mercado que já estão utilizando com mais maturidade, que já estão experimentando coisas mais complexas, e isso trazendo conhecimento para dentro. Então, assim, o treinamento, né, a palavra treinamento, eu falei para ele, gente, não esqueçam, né, se a gente falou de lifelong learning em relação à tecnologia, a outras coisas, mais do que nunca ele se aplica à inteligência artificial, né, porque também com a Uhum. velocidade de coisas novas que estão aparecendo, e Sim. de coisas diferentes,
não dá para a gente achar que uma ação pontual, né, de desenvolvimento vai ser suficiente para a gente fazer realmente o movimento que a gente quer e olhar, né, como você falou, de da IA fazer parte como um colaborador, né, um parceiro dentro da equipe, né, de cada um dos colaboradores ali. Sim, Então, sim. a gente está bem nesse momento mesmo de pilotar essa jornada de IA aqui dentro da empresa. Maravilha, muito bom, muito bom. Pamela, agora a gente tem um ritualzinho de encerramento, para poder fazer o fechamento. A gente tem tema aqui, ó, para ficar horas e horas conversando. Eu quero convidar você para a nossa comunidade Líderes FX. Nós temos uma comunidade que a gente se reúne uma vez por semana, para trazer ferramentas práticas para trabalhar a educação, gestão de pessoas. Então, eu quero deixar meu convite para você, vou te mandar o Com link para certeza. você fazer parte. Você que está acompanhando, quiser fazer parte também, for da área de educação, líderes, CEOs, lá o nosso debate é profundo sobre educação como estratégia de negócio. O link está aqui na descrição também. E Pamela, para a gente fechar, eu gosto muito de pedir para vocês compartilharem uma experiência, ou um livro, um filme, algo que marcou a sua trajetória pessoal ou profissional, e que você acha que todo mundo tem que experimentar isso antes de morrer. Qual que é esse? O que você deixaria? Bom, eu diria que o intercâmbio, né, para quem puder fazer, independentemente do tamanho, do tempo, eu acho que o intercâmbio cultural enriquece demais. Se eu pudesse indicar, eu gosto muito de ler biografias, autobiografias, mas eu também gosto de ler livros futuristas. Então, até recentemente terminei um que chama-se 2041, como a inteligência vai mudar, né, a sua vida nas próximas décadas. Então, assim, é legal porque eles são cases de como a inteligência artificial vai entrar na nossa vida sem a gente perceber, em rotinas comuns, em relações com fornecedores, com players que a gente vai ter. Então, ele é bem interessante, ele lembra um pouco a pegada do Black Mirror, assim, mas aí no livro e com reflexões sobre os casos, então eu super indico. Mas se eu fosse dizer assim, uma experiência não posso fazer antes de morrer, eu acho que eu ficaria com intercâmbio. E eu acho que talvez escolher estudar uma coisa que você goste demais, assim, né? Eu fui fazer análise transacional porque eu queria muito conhecer profundamente sobre as relações humanas, e escolhi a caminhada da análise transacional porque eu gostei muito da teoria e aquilo fez muita conexão comigo, né? Então, eu digo que eu nem fiz a formação pensando na minha carreira profissional, fiz a formação para meu olhar pessoal. Então, quando você também escolhe fazer coisas para o teu desenvolvimento, que são para o teu pessoal, eu acho que eles até têm mais potência, às vezes, do que quando você faz só com o olhar profissional. Então, eu digo as pessoas escolherem estudar coisas que elas gostem também, não só eu estou estudando porque eu estou naquela cadeira, ou porque eu estou naquela empresa, ou porque eu estou naquele cargo. Para mim, foi uma experiência fora da curva, assim, ter feito Muito bom. a formação. Muito bom, adorei. E se o pessoal quiser se conectar com você, qual que é o melhor canal? Apresenta um pouquinho dos seus pontos de contato e também um pouquinho mais sobre o que é a GRPcom. Legal. O GRPcom é o maior grupo de comunicação aqui do Paraná. Hoje nós temos 8 emissoras de televisão que são afiliadas à Rede Globo. Nós temos 2 rádios, que são a Rádio Mundo Livre e a Rádio 98 FM. Né? A Mundo Livre a gente tem em Maringá e Curitiba, e 98 FM em Curitiba. Nós temos 2 jornais, que são a Gazeta do Povo e a Tribuna. Né? Hoje, a Gazeta do Povo, um jornal nacional, que já abrange aí o país todo e foi um dos pioneiros aí na transformação digital, né, que deixou de ser impresso e 100% digital. Então, um conteúdo bem, né, muito bem trabalhado, né, acho que é muito bacana ali, hoje já expandido para YouTube, não só jornal, né, então ele é muito mais do que isso. E temos também o Instituto, que é o nosso braço social, né, que inclusive foi o meu parceiro aí no Prêmio Ser Humano, né, então esses prêmios que eu ganhei aí foram em parceria com o Instituto, projetos super legais que a gente conseguiu unir os desafios de desenvolvimento de pessoas com os desafios das ONGs, né, e a gente conseguiu entregar resultados bem bacanas ali para o terceiro setor. E quando a gente fala de contato comigo, eu acho que LinkedIn, com certeza, né, acho que ponte profissional ali, também vocês conhecem um pouquinho da minha rotina
né, de trabalho mesmo, então Pamela Marim, né, fiquem à vontade aí para se conectar. Eu tenho Instagram também, né, quem quiser, eu também gosto de trocar, daí lá mais meu lado pessoal, né, da minha relação com meu marido, com a minha família, eu tenho sobrinhos, meu pet que eu adoro, então ali vocês vão ver mais a Pamela no seu estilo fora do contexto profissional, mas, né, fico super à disposição aí para trocar também com profissionais de RH ou não, né, eu acho que quanto mais conexões a gente fizer, mais conteúdo e mais informação e mais conhecimento a gente vai adquirir com as experiências trocadas. Muito bom, muito bom. Pamela, muito obrigada pela sua participação. Quero deixar aqui o convite para você e também para o pessoal que está acompanhando em casa. Quem quiser saber mais sobre a Faculdade FEX Educação, aqui na descrição desse vídeo tem todas as informações e também um convite para você fazer uma reunião, uma análise do seu momento de negócio, da empresa que você atua, quais são as soluções de educação sob medida que nós temos para implementar aí dentro do seu negócio como estratégia de alavanca comercial. Pamela, muito obrigada pelo seu tempo, seja bem-vinda à Faculdade FEX Educação e espero você no próximo episódio, nos nossos próximos eventos por aqui também, combinado? Com certeza. Obrigada pelo convite aí e fico à disposição também, tá? Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo episódio. Lembrando, Pods Hora On, toda terça-feira, às 21 horas, aqui no nosso canal do YouTube e também no Spotify. Espero vocês. Seja Fex.